Oi, eu sou Adriana Bijar, arquiteta, e esse é o terceiro episódio da reforma do meu escritório. Se você assistiu o primeiro e o segundo episódio, já sabe do que está acontecendo. Se você não assistiu ou se você assistiu e quer relembrar, vamos lá. No primeiro episódio, eu falo um pouco sobre os meus desejos, as coisas que eu gostaria de mudar, as coisas que me incomodam e quais alterações vão ser feitas. No segundo vídeo, é um vídeo que acontece durante a obra, então eu mostro pontualmente algumas alterações que foram acontecendo para chegar a esses resultados. Nesse vídeo eu vou mostrar para você então esses resultados. Vamos lá. No segundo vídeo eu falei bastante, no primeiro e no segundo eu falei bastante sobre o piso que me incomodava muito nesse escritório. Agora ele já está instalado. Esse piso é um piso vinílico, são placas 90 por 90, cimento queimado. Eu acho uma proposta atual. Tem uma sofisticação e uma leveza, mas ao mesmo tempo eu acho contemporâneo, moderno. Depois do piso colocado, nós colocamos também o rodapé. E aí vocês percebem que o rodapé ele não está instalado em todas as paredes. Por quê? Em algumas paredes a gente ainda vai receber os painéis de marcenaria. Aliás, por falar em marcenaria, no último vídeo eu falei para vocês que esse aqui eu ia falar justamente sobre os dois últimos pontos que eu acho que são fundamentais na transformação do escritório, que é a iluminação e marcenaria. Mas fica aí que eu vou falar isso, eu vou falar no final. Deixa eu trazer para vocês as alterações que aconteceram. Então, eu falei do piso, do rodapé. Essas paredes que estão sem rodapé são as que vão vir os painéis de madeira. E aí, ainda falando de obra civil, que já acabou, eu quero mostrar para vocês como ficou a reforma do banheiro. Vem cá. Deixa eu mostrar aqui como ficou. Gente, olha a diferença. Vou tentar resgatar uma foto ou um vídeo de como ele era. Porque realmente, assim, a transformação é bem impactante mesmo. Aqui a gente escolheu o mármore Paraná. É um material muito bacana. Depois, em algum outro momento, eu vou falar para vocês. Eu quero gravar um vídeo falando sobre mármores. Quais são os materiais, mármores, granitos, pedras, quais são os adequados ou não para ser usados em cada situação. Ele é um mármore muito parecido, ele é um material bem resistente, tem um nome técnico, dolomítico, acho que é isso. Depois eu vou até colocar um link para vocês entenderem o que é. Mas pelo que me explicaram na marmoraria, são mármores que são resistentes, porque o mármore é um material que nem sempre a gente pode usar em cozinha ou em áreas de trabalho, porque ele tem uma porosidade, né? Mas este mármore, ele é muito mais resistente do que os outros. Ele se assemelha muito a um quartzito também, não sei se vocês conhecem essa pedra. O quartzito é uma pedra que está super em alta, super bonita. E ele é bem movimentado, inclusive uma outra coisa que me explicaram na marmoraria é que cada chapa é de um jeito e elas são muito diferentes, algumas muito mais movimentadas que outras. Então, se você optar por esse material, é importante você pedir para ver a chapa, porque pode haver uma diferença muito grande de uma chapa para outra. Já falei para vocês bastante sobre o mármore, agora eu vou falar sobre os outros detalhes do banheiro. Trocamos a torneira por uma proposta mais moderna, mais atual. Trocamos o vaso sanitário, não sei se vocês se lembram, era bege. Colocamos agora um branco, né, mais atual. Vocês notam que o mesmo piso da sala acompanha e entra para o banheiro. Era uma coisa que eu queria, essa continuidade. Vou falar um detalhe para vocês também sobre baguete. Baguete, em cada região do país existe um nome. Aqui em São Paulo a gente chama de baguete. Depois eu vou ver se eu lembro alguns nomes. E se você está assistindo esse vídeo de outra região de São Paulo, fala que nome que vocês usam aí. Baguete a gente chama aqui em São Paulo essa pedra que faz a divisão entre os dois ambientes. E para a gente dar um bom acabamento na diferença dos dois pisos, como eu falei mesmo, sendo o mesmo piso como é aqui, ou sendo pisos diferentes, a gente precisa dessa pedrinha que fica bem embaixo da pedra, da porta, desculpa. Aqui embaixo a gente chama de baguete. A baguete, normalmente, ela acompanha o material que é usado no mármore do banheiro, da cozinha, do ambiente que está. Mas aqui eu preferi um cinza para se assemelhar mais ao piso. Eu achei que se eu escolhesse uma baguete dessa cor, iria dar uma quebra muito grande e eu queria essa sensação de continuidade. Esse material que a gente escolheu para cá é um quartzo cinza. E aí vocês percebem que o vaso já passeou pelo escritório inteiro. Primeiro ele estava ali bem na porta, depois ele veio para cá, agora ele está aqui. E ele segue aqui, gente, firme e forte, acompanhando a reforma.
Deixa eu mostrar para vocês o segundo banheiro que foi convertido em copa, que foi transformado em copa. Aqui ainda está um pouco desorganizado, mas já dá para vocês verem. A reforma já acabou. Está desorganizado porque bem nesse cantinho, eu vou explicar daqui, depois a gente mostra. Bem nesse cantinho, onde é a área técnica, que vem o ar-condicionado. Então, as sobras de tinta, algumas coisas que vão ser finalizadas ainda estão guardadas aqui. Essas portas, elas vão fechar aqui, mas a gente ainda não recolocou, porque eu preciso que elas estejam fora para colocar a máquina de ar-condicionado. Então, aqui está um pouco bagunçado ainda. E vocês percebem que essa guarnição, esse batente, e aí a guarnição não foi pintada ainda, porque o painel de madeira que vai vir aqui vai virar e vai cobrir, por isso que a gente vai dar, aqui não vai precisar ser pintado e internamente a gente vai esperar isso acontecer para depois pintar. Mas aí então falando do que a gente fez aqui neste banheiro, né, nessa copa, que antes era um banheiro, aqui nós colocamos uma pia, já está tudo instalado, tudo funcionando. Foi uma coisa que eu sentia muito falta, eu devo ter mencionado nos primeiros vídeos, eu sentia muito falta, a copa ficava nessa posição e não tinha uma pia, não tinha um lugar para a gente lavar a louça, isso fazia muita falta. E esse material que a gente escolheu para cá é o Branco Prime, e aí também explicando para vocês um pouco sobre marmoraria. Branco Prime não é um material adequado para pia de cozinha, espaço gourmet, áreas de trabalho, porque ele tem sim uma certa porosidade, a gente usa mais esse material em banheiros, em aparadores, em áreas que não são de trabalho. Em cozinha a gente usa o quartzo branco, mas aqui nós colocamos o Branco Prime, porque nós não vamos ter, não é exatamente uma área de trabalho, a gente não tem um molho de tomate, nada que vá manchar, nada que vá sujar, não é exatamente uma área de corte de alimentos, então sim, deu para usar. Então, uma copa de apoio, situações como essa, a gente consegue usar o Branco Prime, mas para uma cozinha o ideal é o quartzo branco. E agora sim, finalmente, falando sobre a marcenaria, aqui no chão, desmontada, da estação de trabalho, a gente ainda vai montar, ela vai ficar bem aqui embaixo, vocês devem lembrar. Mas tudo isso que eu falei é mobiliário, não é marcenaria. Finalmente vamos falar da marcenaria. Estou super ansiosa porque, como eu falei no começo do vídeo, eu acho que a cereja do bolo é quando você vê de fato pronta essa fase da marcenaria. É uma fase, não é exatamente demorada, mas é trabalhosa, delicada. A gente fica ansioso esperando. Já falei para vocês que aqui vão vir os painéis. Vou contar um detalhe importante. Esse painel, ele vem dividido em 3 partes mais ou menos, até aqui. E bem aqui onde vocês estão vendo, vai ser uma folha. Não me lembro se a gente optou por fecho-toque ou se é algum sistema que a gente tira, mas ela vai abrir, porque eu preciso ter acesso ao quadro de luz. Aqui vai ter uma divisória vazada. Eu não queria divisórias que abrissem portas de correio ou divisórias que abrissem e fechassem. Então a proposta foi ter uma espécie de um biombo, uma divisão entre os ambientes, mas que vazasse luz e tivesse essa integração e mantivesse a integração do espaço todo. Seguindo o alinhamento daquela parede, mais ou menos aqui, vai vir um painel vazado. Passando aqui, aqui vai ter essa divisória que eu expliquei, um espaço e mais outras 2 divisórias também fixas nesse mesmo conceito que eu expliquei aqui. Passada essa divisória aqui, os painéis continuam e esses são fixos, não tem por que serem abertos. Vocês não estão vendo elétrica na parede, nem caminho para ser instalada a nova televisão, mas tudo isso vai ser passado por trás do painel. Então a gente vai fazer assim, os conduítes, os caminhos por trás do painel. Essa infra vai subir e vai chegar aqui para a televisão. E por fim, o painel dessa outra parede, aqui vai vir uma porta mimetizada, linda. Estes 2 pontos não têm importância nenhuma, eles vão ser tampados. E os painéis vêm aqui fixos na parede. Aqui vai vir, então, essa porta mimetizada. Porta mimetizada é aquela camuflada, aquela que fica escondida no painel. E para finalizar a parte da marcenaria, nesse espaço que vocês estão vendo aqui, nós vamos colocar um armário com portas acima, aonde eu termino, deixa eu ver sem tentar tampar. Bem aqui, daqui para cima, eu deixei um ponto ali, um caminho aqui, porque no futuro eu quero instalar ou uma prateleira ou um nicho, e eu queria que tivesse iluminação aqui embaixo, mas isso ainda não tá contratado. Eu queria finalizar primeiro essa parte que era mais importante,
mas aqui ainda aceito sugestões se vocês quiserem deixar comentários de como eu preencho esse espaço aqui. Estou imaginando um nicho, uma prateleira com uma iluminação embaixo, mas deixa um comentário, eu vou adorar responder cada um. E já que eu falei para vocês sobre a iluminação desta parte, vou agora finalizar então esse vídeo falando sobre, acho que a parte mais assim, que dá vida, que é a iluminação. Vou acender aqui para vocês verem, mas ainda não dá para ter muito resultado, porque eles não fixaram lá em cima essas duas, e esse LED canaletado não está acendendo ainda, porque quando foi entregue houve uma confusão e a fonte não veio, não está instalada. Mas assim que a gente finaliza tudo, a pintura aí a gente acende ele não está acendendo ainda. Mas aqui eu tenho dois interruptores, um que vai acender esta parte aqui e outro que vai acender essas duas luminárias e aquela junto. E agora sim, vou mostrar para vocês a iluminação do escritório. Vocês percebem que aqui é uma sala comercial bem clara, bem iluminada durante o dia todo. Durante o dia a gente não precisa tanto de iluminação, mas eu falo, iluminação não é só a claridade que você precisa de maneira funcional. Iluminação também é charme, é beleza, é estética, é aconchego. Olha a diferença que faz, vou acender. Olha a diferença que dá esteticamente e, como eu falei, esse aconchego, esse acolhimento. Eu vou apagar de novo e acender de uma por uma para explicar para vocês os cenários que a gente escolheu e os circuitos como estão distribuídos. Para quem não sabe, os circuitos são os pontos que acendem juntos. Quando a gente fala esse circuito está ligado naquele, todas as luminárias que acendem juntas acendem no mesmo circuito. Tecnicamente é isso que a gente fala. Acender aqui primeiro. Primeiro são essas luzes que estão em volta da área de trabalho. A gente fez uma espécie de um U abraçando aqui a mesa de reunião, a estação de trabalho, que é uma iluminação, a gente fala periférica, porque não fica exatamente em cima, mas ela faz uma claridade geral. O segundo é o mesmo princípio para a mesa de reunião, essa iluminação periférica que abraça a sala de reunião. Com estes dois circuitos acesos, eu consigo ter uma boa claridade no escritório, mas ainda dá para a gente deixar isso não só mais iluminado, como mais charmoso. A terceira é essa. À noite isso aparece um pouco mais, depois eu vou tentar fazer uma imagem e colocar para vocês o como isso aparece mais. Já mostrando aqui, num olhar mais distante, você não vê muita iluminação, mas ela é bem focada, olha que bacana. Olha o quanto que ilumina a minha mão. E é realmente a ideia de ser uma iluminação de trabalho, uma iluminação estética, sim, é um pendente, é bonito, é charmoso, mas com a sua funcionalidade. Próxima tecla. Que são os LEDs canaletados junto com o cortineiro que está iluminado. Eu vou apagar de novo para vocês prestarem atenção no cortineiro. Olha que legal. Isso à noite dá um efeito tão bacana. Vou acender. Gente, eu fiquei muito feliz. Eu estou muito feliz com esse resultado de iluminação. Esses LEDs canaletados, eu não sei se vocês se lembram, eu devo ter falado em algum momento que eles iam ser embutidos, se não falei, a ideia inicial era que eles fossem embutidos. Mas o forro de gesso dessa sala comercial já existia, não tinha sentido eu derrubar e fazer uma nova, além de gasto extra, é um tempo que se perde com tudo isso. A gente manteve o gesso e só fez as adequações. Só que esse gesso, a maneira como ele foi feito, ele tem muito perfil. E essas réguas, se fossem embutidas, eu ia ter que cortar vários perfis, iria desestruturar o pó de gesso. Inicialmente, talvez não acontecesse nada, mas à medida que o tempo fosse passando, talvez aparecessem trincas. E essas são soluções que, às vezes, a gente, como arquiteto, tem que encontrar na obra, arrumar soluções que se adequem ao contexto que a gente está ali enfrentando, aos desafios que a gente está enfrentando. Então, nós optamos por trocar os embutidos por luminárias aplicadas. Vocês percebem que elas estão sobre o gesso e não embutidas. Aí, essas marcas que vocês estão vendo, rasgos e linhas, isso tudo vai, claro, sumir, porque a pintura final vai ser dada depois da marcenaria. Mas eu achei que ficou, quando eu troquei a embutida pela aplicada,
Eu, num primeiro momento, não era o que eu queria, mas eu confesso para vocês que eu fiquei muito feliz. E eu acho que é bom saber que é uma boa solução para clientes também. Eu acho que a diferença ficou muito sutil. E aí, falando do cortineiro, que eu acho que, como eu falei, durante o dia sim tem um efeito, é bonito, é charmoso, mas à noite ele clareia bem, ele varre bem essa janela. Claro, vai ter cortina depois, mas eu acho que ele dá um efeito muito bonito. E por fim, a última tecla, para mim, ficou assim uma das coisas mais bonitas do escritório. Gente, esse lustre é uma gracinha, eu acho ele tão delicado. E ele ilumina muito bem, claro, volto a falar, é uma sala muito iluminada, a gente está de dia, mas eu vou tentar ao final do vídeo colocar uma imagem do escritório à noite para vocês terem essa dimensão. Eu acho que esse vídeo é para falar sobre iluminação, e a iluminação a gente tem que ver de dia e de noite. Ele também clareia, claro, aqui não é tanto uma função de trabalho como outro pendente é, mas sim, ele ilumina, ele traz claridade aqui para a mesa de reunião. Para finalizar o assunto iluminação, vem aqui comigo, vou mostrar para vocês como ficou. O banheiro eu já mostrei no início, no meio do vídeo, mas agora eu vou explicar o conceito semelhante ao que nós definimos para a copa. Então, os dois embutidos, que agora aqui já estão embutidos, e o LED canaletado ali, que também está sem a fonte, agora não está acendendo, mas vai acender na mesma tecla. Isso também foi algo que eu tive que me adaptar às limitações que a gente tem aqui. Eu queria que esses acendessem separado do LED canaletado, mas a gente não conseguiu chegar com dois fios aqui. Para chegar ia dar um trabalho gigante, aí eu falei, não, deixa para lá, eu acho que vai ficar bacana também. E é um ambiente tão pequeno, não acho que tem essa necessidade de dois circuitos separados ou de dar efeitos diferentes. Mas a hora que ele estiver aceso vai ficar bem bacana. Então, se você está tão ansioso quanto eu para ver esse escritório pronto, fica ligado se você já se inscreveu legal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para não perder nada do que vem por aí.